Você já baixou alguma coisa pirata pela internet? Algum livro, algum artigo científico ou qualquer coisa pirata? Se sim, saiba que isso tudo foi sendo possível porque um jovem de apenas 26 anos nos Estados Unidos lutou a favor da internet livre, o qual defendia que o conhecimento fosse distribuído para o público de forma livre e que não fosse restrito apenas a centros acadêmicos como universidades. Apesar de Aaron Swartz lutar até o último segundo, seu destino não foi um dos melhores. Fica aqui porque eu irei contar um pouco sobre a história de Aaron Swartz. Aaron Hillel Swartz nasceu em 8 de novembro de 1986, em Chicago, nos Estados Unidos. Aaron, desde pequeno, já demonstrava habilidades de aprendizado muito cedo e era descrito pelos seus irmãos como alguém muito inteligente. Outra característica que ele possuía era de ensinar tudo o que ele aprendia. Por exemplo, um dia ele chegou para os seus irmãos e perguntou se ele gostaria de assistir uma aula de álgebra com ele, o qual Aaron ele era o professor. Nesse sentido, era notório de que Aaron se tornaria alguém muito promissor no futuro. Passando mais um tempo, ele descobriria a internet e os computadores, e naquele momento sua paixão se tornou enorme pelo conhecimento, e desde então queria trabalhar com aquilo para sempre. Em 1998, aos 12 anos de idade, Aaron apresentaria uma das suas primeiras criações na internet, o site The Info Network, site qual os usuários poderiam modificar e editar informações. Mais tarde, essa criação se tornaria atualmente a Wikipedia. Além disso, aos 12 para 13 anos de idade, Aaron contribuiu para o desenvolvimento do RSS, cujo objetivo era saber o que está acontecendo em outras páginas da web. Falando um pouco agora sobre sua personalidade, Aaron defendia que não precisava de escola ou de professores para aprender. Ele poderia adquirir o conhecimento através de livros, artigos, documentos e etc. Ele também defendia de que os professores eles poderiam domesticar os seus alunos. Também estudou um pouco sobre a história do sistema educacional e questionava sobre os órgãos que construíram esse sistema. Isso era uma das personalidades fortes de Aaron Swartz, sobre como ele poderia trabalhar no futuro e como ele possuía essa visão de mundo. Aaron Swartz era notório desse ponto que ele era um gênio absoluto e que ele se tornaria uma pessoa muito grande no futuro. No ano de 2006, Aaron fundou sua startup de software, o Infogami, com o Reddit, criado por Steve Huffman e Alex Ohanian. Além disso, ele desenvolveu em 2004, junto com John Gruber, a linguagem de marcação Markdown, inspirada no HTML para a criação de documentos de texto simples e utilizada atualmente para escrever documentos READMEs no GitHub. Vocês podem ver até esse ponto que Aaron Swartz era um verdadeiro gênio e que a maioria das coisas que hoje existem na internet, de uma certa forma, ele criou ou contribuiu para que isso pudesse existir. Em 24 de setembro de 2010, Aaron tornaria um ponto muito forte na sua vida e que mudaria para sempre. Aaron desenvolveu um script em Python capaz de baixar milhões de artigos científicos no banco de dados do MIT. Sempre que a rede identificava a máquina de Swartz pelo seu IP, ele apenas trocava e seguia em frente. No final, ele baixou 2,7 milhões de arquivos científicos, totalizando 20 milhões de páginas ao total, e distribuiu tudo isso de forma gratuita. Entretanto, após ter feito isso, o FBI foi alertado e, com isso, decidiu espionar até a casa dos pais de Aaron. Agora, eis uma pergunta. Por que Aaron ele decidiu lutar para que pudesse ter esse acesso livre de conhecimento na internet? Muitas das vezes, para se ler um artigo científico renomado, você precisaria estar ligado a uma faculdade e pagar um certo valor para poder ter acesso a esse conhecimento.
Esse dinheiro era recebido por pessoas que detinham o poder de ter esse conhecimento o tempo inteiro, ou certamente até donos das lojas ou das revistas que vendiam esses artigos científicos. E só as pessoas que teriam condições de pagar para poder ter esse conhecimento possuíam esse acesso. Só que quem era pobre não poderia ter esse tipo de acesso e esse tipo de conhecimento. Então só quem tinha eram as pessoas que poderiam pagar, e quem não poderia pagar ou quem não estaria ligado à universidade ficava de fora de todo esse conhecimento. Com isso ele criou vários manifestos e se tornou um grande ativista político, criando até um manifesto chamado Manifesto Guerrilheiro do Acesso Livre, que foi um manifesto escrito por ele mesmo, que manifestava o acesso livre à informação e ao conhecimento na internet. O início do seu fim. Em 14 de julho de 2011, Aaron Swartz recebeu 4 acusações criminais, o qual poderia pegar até 35 anos de prisão e uma multa de mais de $1 milhão pelo ocorrido. Mesmo tendo sido preso, ele pagou $1.000 para se retirar de lá. Só que em outubro do mesmo ano, em 2011, surgiu um projeto de lei chamado SOPA. E não é a sopa que você toma em dias frios não, tá? A SOPA tinha como objetivo bloquear músicas e filmes piratas na internet. Entretanto, a lei ia muito além disso. Ela poderia censurar qualquer coisa pirata disponível na internet. E essa proposta de lei foi assinada por 40 senadores. Aaron e seus ativistas, após verem toda essa repercussão da lei, lutaram juntos com o objetivo claro e simples de combater essa proposta de lei para que ela não fosse promulgada. Felizmente, em 16 de janeiro de 2012, o presidente dos Estados Unidos não concordou com a lei e, devido à repercussão que Aaron realizou, a lei SOPA não prosseguiu e morreu naquele ano. Parecia ser algo incrível e que Aaron já tinha realizado a sua missão. Porém, infelizmente, ele estava muito enganado naquele momento. O seu fim definitivo. Em 12 de setembro de 2012, Aaron foi acusado mais vezes, sendo assim totalizando 13 acusações de diferentes crimes. Em consequência disso, os seus anos de prisão foram aumentados e a sua multa ela ia crescendo cada vez mais. Aaron já não estava com sua saúde mental muito boa, e após toda essa repercussão e tudo isso que ia acontecendo, a sua condição mental foi piorando cada vez mais. Já não estava boa, ficou cada vez pior. Infelizmente, no dia 11 de janeiro de 2013, Aaron Swartz foi encontrado morto em seu apartamento aos 26 anos de idade. A causa da morte foi que ele teria atentado contra a própria vida dentro do seu apartamento, utilizando uma corda. A notícia rapidamente chocou os Estados Unidos e toda a mídia norte-americana. Logo também os seus ativistas ficaram perplexos com a notícia e lamentaram muito a sua morte. Aaron Swartz foi uma verdadeira definição de luta pelo seu conhecimento livre na internet. Muitos programadores e ativistas ainda lembram do seu legado na internet e de suas criações. Permanecem até os dias de hoje. Certamente um dos maiores gênios da tecnologia do século XXI. Muito provavelmente, se não fossem as lutas contra o governo diário e contra o sistema, muito provável de que atualmente o conteúdo na internet seria não tão disseminado como atualmente. E trazendo agora um pouco da minha opinião, hoje, como eu sou um cara que não tenho muitas condições financeiras de pagar para ter conhecimento, quando eu vejo tudo isso que eu aprendi hoje na internet, através de livros, essas coisas, foi tudo através de conteúdo disponível na internet, seja por livro, artigo científico e todas essas coisas. Então, Aaron Swartz foi uma verdadeira definição de luta para ir contra esse sistema, que com certeza, se não fosse ele, hoje em dia a internet não seria tão disseminada de informações como seria
hoje em dia. Mesmo após 40 anos, se ele estivesse vivo ultimamente, né, ele deixou um legado muito enorme. E há mais de uma década ele não está aqui presente. Então, descanse em paz, Aaron Swartz, e obrigado por tudo.